Oi, bem-vindos ao canal. Vamos fazer o contorno. Uso o pó da Maquiê, apliquei a base da Visela, uma base que eu gosto bastante, respeito a distância de 2 dedos das narinas, tá? Faço a letra C no maxilar até a região da testa, para disfarçar esse contorno que eu tenho de rosto mais arredondado, e na região da mandíbula estou aplicando o pó para disfarçar essa região onde eu não gosto muito que apareça, tá? Aplico a sombra bege da paleta Classic da Uni Makeup, bem acima da dobrinha do côncavo, e esfumo bem com o pincel na Secret com a Eudora. Em seguida, pego uma sombra cinza, que é um tom de sombra neutra, e aplico ali um pouquinho, misturando com o bege que eu já apliquei para esfumar. Em seguida, venho com um tom de sombra mais escurinho, mais quentezinho, né? Mais quente, que é o marrom, e misturo com o bege, o cinza e o marrom, né? Com um lápis preto da Eudora Soul, aplico na região da linha d'água, bem rente mesmo, respeitando um pouquinho essa região onde fica o canal lacrimal. E em seguida, gente, já vou pegar a paleta Classic da Uni Makeup com um tom de sombra marrom e um pincel lápis. E esfumo este lápis, selando, né, com a própria sombra. Isso vai evitar fazer o lápis escorrer no decorrer das horas, né, ao longo do dia. E também deixa um efeito bem bonito. Acima da pálpebra móvel, também faço um esfumado usando a sombra marrom da paleta Classic da Uni Makeup. Usando o mesmo pincel. Ele é um pincel mais pontiagudo, porém bem macio, isso é importante, pincel macio para essa região mais sensível dos olhos, tá? Esfumo bem, puxo nessa região mais diagonal e faço um delineado gatinho, tá? Pois meu olho tem um formato mais caído, isso disfarça um pouquinho o olhar. Ilumino com a sombra mais branquinha da paleta Classic da Uni Makeup, usando o mesmo pincel lápis. E em seguida venho com um tom de bege e misturo um pouquinho com marrom. O objetivo é aplicar um pouquinho abaixo, mas eu dou uma misturadinha ali. Depois, logo em seguida, eu vou dar uma corrigida para deixar mais intenso este marronzinho com a paletinha da Kiko Milano, com um tom mais arroxeadinho. Mas é a gosto, você pode usar o próprio marrom e esfumar. Faça um contorninho novamente na pálpebra superior, corrige com o pincel Kabuki da Natura Una, pincel excelente para aplicação de base e correção dessas regiões do rosto, inclusive aplicar no corpo também. Gosto de usar lápis colorido, então eu uso o lápis colorido no tom verde, é um tom de verde universal da Fenza. Em seguida, eu ilumino um pouquinho mais com um tom de verde mais clarinho da coleção Fenza Gelato, e faço esse detalhe selando também com uma sombra. Dessa vez eu esfumo apenas com a sombra bege para selar os lápis mais clarinhos, tá? E venho em seguida com uma sombra iluminadora, aplico na região ali do osso lacrimal, do canal lacrimal dos olhos, e um pouquinho ali no arco das sobrancelhas, com a sombra mais clarinha, para ressaltar essa região. Em seguida aplico uma máscara de sobrancelhas da Uni Makeup, para fixar um pouquinho os fios e também disfarçar as falhas. Estou usando aqui um iluminador da Verônica Nascimento Makeup, que eu uso também como blush, pois para mim fica um pouquinho mais escuro. Aplico um pó compacto usando a esponjinha de formato de pizza da Verônica Nascimento Makeup, tá? Aplico nas regiões estratégicas do rosto, onde eu pretendo iluminar um pouco. Uso a máscara da Miss Rose nos cílios. É uma máscara que seca rapidamente, define os cílios e deixa separadinhos com efeito muito bonito. E eu gosto de aplicar essa máscara com bastante camadinhas, tá? Uso o batom Lua e Neve na cor 21, que inclusive é um dupe de um batom chamado Mer da MAC, tá? Esse batom é super macio, tem efeito mate um pouquinho mais aveludado, então é excelente para quem tem os lábios mais secos. Uso o pincel da LF Pro para varrer todo aquele pó que eu usei no rosto. E depois venho com um lip gloss da Ruby Rose na cor Firework. E para finalizar as pálpebras, né, uso um glitter chamado Verônica Nascimento, da marca Verônica Nascimento Makeup. Inclusive, nós temos um cupom de desconto, que é o Cianaí, lá no site dela, que está disponível lá no Instagram dela, na bio, você encontra o link direto para o site da marca Verônica Nascimento Makeup. Eu aplico a bruma da Quem Berenice por todo o rosto, para dar uma hidratada, e venho novamente com aquele iluminador que eu uso com o blush da marca Verônica Nascimento,
Uso o pincel Kabuki para dar uma amenizada no efeito dele e esfumar um pouco. Finalizo com o lápis da Eudora Soul na pálpebra móvel e dou aquele realce usando esse lápis preto. E esse foi o resultado. Gostaram?